Olá, gente, bom dia. Que Deus abençoe o nosso dia hoje. Deus já deu ordem aos anjos para estarem guardando a nossa entrada, a nossa saída, para que a gente não venha tropeçar em nenhuma pedra, que toda cilada, armadilha de Satanás seja desfeita em nome de Jesus, que possamos estar debaixo da mão poderosa do nosso Senhor, escondidos, né, no esconderijo do Altíssimo. Hoje a palavra que o Senhor me trouxe foi aquela bem conhecida das 10 virgens, que está lá em Mateus capítulo 25, onde ele diz que o reino de Deus é semelhante a essa parábola que a Bíblia nos relata, né? É semelhante a isso que está acontecendo. E a história diz aqui em Mateus 25 que tinham 10 virgens, e a gente já tira que todas elas, então, eram 10 virgens, eram pessoas, né, no caso mulheres, separadas, escolhidas, santificadas, me esperando pelo noivo, esperando por Jesus. Então, 5 delas tinha óleo, tinha azeite, numa vasilha a mais do que elas já estavam carregando nas suas lâmpadas. E as outras 5 só tinha o suficiente para manter aquela luz acesa. Mas só que elas não calcularam que poderia acontecer um atraso, que poderia acontecer algo que viesse aquele azeite acabar e elas ficarem sem. Elas estavam ali vivendo no limite, só para se manter ali um pouquinho acesa. E o noivo chegou. E elas dormiram, né? Foram dormir, cansando de esperar, o noivo chegou. E as 5 virgens que não tinham azeite, a lâmpada acabou, que não tinha azeite reserva. A lâmpada acabou. E elas, desesperadas, foram pedir às outras 5, me dá um pouquinho do seu azeite. E olha só o que elas falaram no versículo 9. Mas as prudentes responderam dizendo: não, não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a boda, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não os conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia em que e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Olha só que parábola incrível, que história tão clara que o Senhor quer nos deixar. Que muitas das vezes a nossa vida com Deus é só ali no limite, é só aquela oraçãozinha quando eu estou precisando, eu vou buscar quando realmente eu estou ali precisando ou quando eu tenho tempo, sabe, aquela vida no limite com Deus, aquela vida, não, eu leio a Bíblia sim, eu leio, às vezes eu abro um salmo. Então aquelas 5 mulheres, sim, elas eram cristãs, elas estavam esperando Jesus, elas eram santas, né, santificadas, eram virgens, mas só que elas andavam só no limite, elas só tinham para aquele momento. E as outras prudentes não, elas tinham ali uma vasilha a mais, elas estavam sempre a mais, sempre fazendo mais, sempre buscando mais. Elas tinham o que tinham para manter a sua luz acesa e a reserva, porque a gente nunca sabe, como a palavra de Deus diz, o dia e nem a hora que Jesus voltará. E isso nos traz um alerta, que tudo que também que venha querer nos tirar a nossa vida com Deus, tudo que venha querer tirar o seu tempo com Deus, a sua unção, o seu óleo, o seu momento com o Espírito Santo, nós devemos aprender a falar não. Isso não se negocia, a sua vida com Deus, a sua santificação, a sua busca pelo Senhor, a unção, o teu óleo, o seu chamado, o seu propósito, nada disso a gente pode negociar. A gente precisa aprender a dizer
não. Às vezes a gente pode pensar, não, mas é a obra de Deus, como eu vou falar não? Se isso vai tirar de você a sua porção com Deus, se isso vai tirar de você a assunção, se isso vai te trazer peso, se isso vai diminuir a sua vida com Deus, nós devemos falar não. E numa live que a gente fez agora sábado, né, com os pastores lá de Lages, a pastora Rosângela deixou uma frase muito importante, onde ela disse: nós estávamos pensando que estávamos fazendo a vontade de Deus, estávamos fazendo a obra de Deus, mas não estava fazendo a vontade de Deus. E isso serve de um alerta muito importante, que nem tudo que parece que é certo, que é bom, é a vontade de Deus para nós. Se isso te toma assunção, se isso te rouba o seu tempo com Deus, nós precisamos aprender a falar não. Como essas 5 virgens prudentes falaram não para as outras virgens que só queria tomar o azeite dela. E nós precisamos vigiar, que muitas das vezes vai se aproximar pessoas querendo tomar a tua luz, tomar a tua unção, usar o teu óleo para acender o dela e diminuir o seu. Então, que a gente venha verdadeiramente ter discernimento espiritual. O Senhor está voltando, o noivo está voltando, e nós precisamos ser como essas 5 virgens prudentes. Nós devemos estar totalmente alinhados com a vontade de Deus, prontas. Aqui está falando que elas estavam preparadas para quando o noivo chegou, a porta abriu e elas entraram. Então, que a gente venha ter essa comunhão com o Espírito Santo, de estar buscando, de estar orando mais, lendo mais a palavra, buscando a presença, a face do Senhor cada dia mais, guardando a nossa casa, a nossa família em oração, porque a gente precisa ter reservas guardadas, porque a gente sabe que aqui nessa caminhada, todas elas dormiram, vocês repararam? Não foi só as 5 loucas que dormiram, as prudentes também dormiram. Chegam, todos nós temos um momento, né, da nossa caminhada que a gente cansa mesmo, mas só que quando a gente tem uma reserva, a gente consegue ouvir alguém gritar: o noivo chegou, o noivo está chegando. O nosso sono pode até vir, mas vai ser um sono leve, porque a gente sempre vai ouvir o Espírito Santo falar através da palavra: desperta tu que dorme, levanta-te e anda. Então, que a gente venha viver assim, sempre transbordando na presença de Deus, e nunca no limite, e nunca no mais ou menos, nunca no morno, sempre transbordando. Amém? Que Deus nos abençoe, que essa palavra possa ter colocado mesmo uma semente no nosso coração, para que a gente venha ser como essas 5 prudentes, entender que o noivo vem, o noivo está chegando, nós não sabemos o dia e nem a hora, mas temos a certeza que ele vem, e como pessoas prudentes que somos, nós vamos estar preparados, nós vamos estar com a nossa vasilha de azeite cheia, para que quando ele venha, a gente possa entrar com ele pelas portas. Amém? Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, e que a gente venha aprender a falar não na hora certa. Que o Senhor derrame sobre nós discernimento, sabedoria, olhos para ver e ouvidos para ouvir a vontade de Deus sobre nós. Deus nos abençoe.